Olá, tá começando o 113º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos. Olá, pessoal. E aproveitando muito as férias, como é que tá? Estamos gravando hoje, excepcionalmente, numa terça-feira à noite, não na quarta de manhã. E eu tirei o dia ontem e hoje pra testar bastante coisa aqui, verifiquei os links que a galera mandou coisa pra caramba, mas muita coisa legal. A gente vai dar um jeito de falar, condensar bem aí no episódio de hoje, né? Fico feliz por saber que você está de férias, podendo aproveitar esse tempo. E uma coisa que eu vi que aconteceu que foi bacana também foi que você participou do Emílias Podcast, do professor Adolfo Neto, participou também a Natália Chaves. Como é que foi? Foi legal, a gente falou bastante de produtividade, do área de trabalho, do Papotec, um pouquinho do meu histórico. Em breve vai estar no ar, e aí eu vou avisar vocês, a gente vai compartilhar o link aqui para todo mundo poder acessar, tá bom? Maravilha, e um abraço pros dois. E uma outra coisa também que eu achei que foi interessante foi o Gordo Gui que falou assim, mandou uma foto, né? Vamos ver se a Bia compra aqui esse acessório, esse dispositivo até o fim dessa semana. É um dos tablets books, né? Poxa, eu tô babando lá, viu? Ele foi extremamente cruel. Eu adorei, pelo que eu tô vendo o hands-on dele, assim, é fantástico, adorei a tela, as cores, assim, claro, é aquela tela lavada de e-ink, mas as cores me parecem, assim... é um efeito bonito. Você chegou a ver as fotos, Marcos? Eu vi os vídeos do link que você mandou, um que tava passando vídeo mesmo, né? Até o vídeo ali, nossa... só que é um belo desfalque financeiro, né? Mas eu ainda está nos meus desejos, na minha lista de desejos, viu? Né? Essa Books tem feito bastante coisa interessante. A gente tinha comentado sobre eles quando fez aquele especial sobre e-readers, na verdade, os tablets com e-ink, e o principal dele não só o fato de ser colorido, mas também o fato de reproduzir vídeos e ter todo um ambiente. Bom, bem um tablet de e-ink, né? Você consegue no instalar ecossistema aplicativos. Android, né? Exato. Né? Dá uma versatilidade aí. Eu acho que de tudo que a gente testou e comentou desses e-readers com caneta, eu acho que esse Books aí, o colorido, e é uma tela de um tamanho muito bom. É bom lembrar que tem um Books que é menorzinho, né? Esse que ele tá testando é o maior. E, nossa, eu achei tudo perfeito. O tamanho é perfeito. A ergonomia me parece muito boa. A caneta parece muito boa. A gente já resenhou aqui. Eu acho que entre as opções que estão no mercado aí, é uma das melhores, se não a melhor. Bem promissor, bem interessante. Pena que é caro por aqui, né? É caro lá, na verdade, também, mas aqui fica meio impraticável, piora, né? Pois é. Aqui fica pior. Eles estão com um ecossistema grande de produtos, né? Tem o Books Palma, que é o telefone, com essa pegada de ser um telefone Android, só com ink. De grandes tem o Books Note Air 3, o Books Tab Ultra, tem o Tab Mini, que é esse pequenininho que você comentou, né? Então tem a versão que é só com tons de cinza, tem a versão colorida, eles têm ali o C, geralmente quando é esse produto aí. Ainda não é um produto de escala, né? Mas legal que estão aparecendo opções alternativas. E eu acredito que em breve, talvez uma fabricante grande aí entre na jogada também. Lembram quando eu sonhei com que a Samsung lançou o Galaxy Paper no meu sonho, o nome dele. Eu acho que ainda vai chegar a vez, assim, que o negócio vai meio que ir pra galera, dá pra dizer assim? Né? Por enquanto ele é bem nichado, né? Então, mas nós aqui que amamos produtividade, amamos tecnologia, certamente ficamos babando, né? Com o que temos hoje. Pois é, eu penso quão nicho isso é mais do que um telefone dobrável, coisa assim, mas a Samsung sabe mais das vendas dela do que a gente, né? Mas, muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E você tinha comentado sobre que tinha uma empresa, um app de identificação de chamada, spam, de telefone, que a Samsung tinha comprado. E o Cássio lembrou o nome, né? Pois é, o Ria. Raya, é tipo o oiê dos americanos, Ria. né? Raya. Raya, é verdade. Hiya, né? Ele era
Não sei se ainda tem, né, pra baixar, tá aqui no Tem. no Google. Link na Só descrição. que essa versão que eu tô usando é a que vem embarcada no ecossistema da Samsung, né, na customização da Samsung. E me dá um bom retorno, assim, sabe? Ele bloqueia a maior parte dos spams. E no iOS, acho que o Who's Call foi o mais comentado pelos nossos ouvintes. É um dos mais famosos mesmo. Tinha um que eu não sei se funciona no Brasil, mas que o pessoal sempre gostava muito lá fora, chama Nomorobo. No More Robots, mas fica Nomorobo, tudo junto assim. Eu vou deixar também o link aqui na descrição, no meio japonês o nome, né? Mas eu comentei na semana passada que o que eu tenho feito no iPhone é silenciar chamadores desconhecidos, eu acho que é o nome em português, então o telefone só toca quando é alguém da minha agenda de contatos que tá ligando, senão aparece a notificação, né? Telefone tal te ligou. Que eu sempre achei super incômodo que se eu não quero saber da ligação, não quero saber da notificação, né? Então, e uma coisa que foi bacana foi o Marlon Cerosino mandou uma dica extra excelente que é, além de silenciar as chamadas com esses ajustes, ele falou que desativa também as notificações do aplicativo de telefone. Porque aí só essas notificações de chamada perdida é desabilitada, enquanto a chamada de número conhecido, essa sim passa a tocar, é recebida normalmente. Então ele fica 100% livre de qualquer spam e só vê as chamadas quando ele acessa o aplicativo. Ativei isso em tempo recorde, obrigado 1000 vezes a ele por ter mandado essa dica, porque é um alívio danado, né? E eu entrei aqui, ele deu essa dica faz uns dias, eu entrei aqui no aplicativo de telefone pra ver, tinha, sei lá, 15, 20 chamadas que eu nem vi que aconteceram, que era de spam. E aí eu tenho o identificador, né, então, cadeia, incômodo, silêncio, veio os nomes do que são as chamadas, né, então livrou até a notificação disso, excelente dica, obrigado ao Marlon. Valeu, Marlon, por dar paz mental pro Marcos e os nossos ouvintes aqui. Exato, e mais ou menos nessa veia também, o Rafael Machado falou que agora com o iOS 18 facilitou muito porque ele consegue recusar e sempre chega a gravação de voz falando que a minha compra foi negada, né, dizendo aqui. E o curioso é que esses dias ele recebeu ligação de golpe do próprio número do Santander, que é o 404-3535, em que a pessoa tinha acesso à conta do cartão, bloqueou, reduziu o limite e tudo mais, alegando compras suspeitas. Ele falou, olha que perigo, hein? Ele falou que teve certeza que era golpe, quando a pessoa pediu o ID Santander e falou que ia ativar a segurança de 2 fatores, mandou um código pelo WhatsApp, ia deixar ele aí trancado pra fora da conta. Que coisa, hein? Quando ligam esses números assim que parecem ser de banco, bom, telemarketing nem atendo mais, mas a pessoa pergunta com quem está falando, mas tem uns que fazem isso de cara, sabe? Eu atendo alô, a pessoa, com quem estou falando? Bom, se você não sabe para quem você ligou, eu nem respondo. Antes eu falava isso, agora eu não falo mais, eu desligo e vida que segue. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos golpe costuma ser assim, né? A pessoa que pergunta para quem ela ligou, né? Vê se pode. Também já faz isso desde antes de golpes de internet. A dica era essa: perguntou com quem tá falando, fala, bom, meu filho, se você não sabe, não sou eu que eu vou te dizer. Né? Passar bem. Agora, sobre junk food de conteúdo, né? Que você comentou sobre isso há alguns episódios. E o Bruno falou que hoje em dia as pessoas estão consumindo tudo em velocidade 2x, né? Ele se deparou até com um vídeo de uma menina que lê no vídeo 4 livros ali por dia. E ele achou isso um pouco exagerado. Ele falou que parece que as pessoas se preocupam mais com a quantidade do que com a qualidade do conteúdo hoje em dia e queria saber a nossa opinião a respeito disso, se possível. Bruno, é possível. Bia, opinião. Nossa, mesmo que você tenha uma vida puxada e tenha que ler muito, nada justifica que você lê 4 livros num dia nessa velocidade super acelerada. Você vai pagar um preço por isso, em ansiedade, insônia, sei lá, porque não tem cérebro que aguente isso o tempo todo dia. Né? Então, cuidado, gente, vamos curtir melhor a vida, vamos ser sommeliers da vida e não devoradores de conteúdo, né? Eu descobri ao longo dos anos que existem vários tipos de leituras de livro. Para mim, ler um livro significava, eu abro, leio a primeira página, repito até a última, fechei o livro, eu li o livro, né? Mas, e eu lembro, foi bem significativo isso quando eu li aquele livro, o The Martian, que acho que é Perdido em Marte, deve ser o nome do livro também. Que era o Matt filme Damon, lá, o do Matt Damon. Isso, exatamente. E lendo o livro, tem umas horas que o autor ele parece muito querer mostrar pra você que ele fez as contas. Então, são páginas e páginas assim, eu coloquei
não sei quantos quilos de batata, em uma área de não sei quantos metros quadrados, uma umidade tal, com tanto de oxigênio, e calcula, e calcula. Eu falei, bom, estou lendo o livro, né? Eu escutei uma vez o C.D.P. Gray, que faz uns vídeos ótimos no YouTube, ele falando, eu li esse livro num voo, era um voo de Nova York, não sei onde, eu li rapidinho. Aí o interlocutor, o Mark Hurley, falou assim, tá, mas como é que você leu no avião? Ele, cara, esse monte de cálculo eu pulei. Eu falei, então pode fazer isso? Ok, né? Pode. Se eu tivesse pulado os cálculos, eu teria lido o livro da mesma forma, só que eu teria economizado um tempão, né? Tem gente que tem o lance de leitura mais dinâmica, aquilo tudo, mas nesse caso aqui que o Bruno mandou, assim, ele falou menina, então eu tô usando menina no termo, né? Pejorativo, reduzindo ali. Mas ele fala, esse talvez seja o lance da menina, né? Da presença digital dela ser leio 4 livros por dia, .tumblr, não sei. Aí é um jeito que ela achou de se colocar ali. Se ela tiver boas dicas pra dar em cima desse blá de posição de internet, maravilha. Agora, se o objetivo for só ler 4 livros como um esporte olímpico, aí eu não sei até onde mesmo isso vale, a não ser pela conquista de fazer isso e o quanto você vai fixar, né? Se você tá lendo porque você quer ler, aí tem outras questões aí. Faça umas coisas por sua própria conta e risco, mas eu não recomendo não. Muito bem, agora Bia, sobre consumo de café, o Alexandre Araújo mandou uma dica excelente de um dispositivo chamado Altin. O-U-T-I-N. Ele falou que adora café expresso e sente falta quando tá num Airbnb ou na casa de alguém que não tem uma máquina de expresso. Aí ele falou que achou essa máquina que tá na lista de próximas compras dele, que funciona inclusive, é movida a bateria, né? E funciona com as cápsulas ali de café. Pois é, imagina, sabe que eu já vi alguns youtubers, esses que são, como é que chama? Esses viajantes que não tem lugar fixo, tem um nome. Nômade digital? Nômades digitais, exatamente. Levando uns dispositivos portáteis, assim, mas geralmente são aqueles tumblers, né? Alguns são digitais, são super sofisticados e cheios de botões. Talvez eu já tenha visto um desses, porque eu abri o link aqui e não me é estranho esse visual, mas é uma Nespresso portátil, dá pra dizer assim, uma máquina de café. Você põe a cápsula ali, igual uma máquina normal. Claro que ela não tem todas as funções, né? Ela é compacta, mas nossa, quem não vive sem o seu cafezinho, né? Pro nômade digital isso aqui é perfeito, né? Porque, bom, tô com a Nespresso do meu lado que ela é bem pesada. Não dá pra você ficar levando na mochila de jeito nenhum. Agora, essa Altrin aqui, eu tô olhando o modelo Nano, né? Nano Portable Espresso Machine. 700 gramas. Pensa. Pouquinho, né? E é interessante, ela tem o tamanho de uma cafeteira pequena. Aquela cafeteira, garrafa térmica, na verdade. Acho que é o jeito mais preciso de falar. Se você olhar de longe, você confunde uma coisa com a outra. Sabe aquelas tumblers grandonas da Stanley? Assim, é mais ou menos daquele tamanho lá. Exato. Eu tinha visto há muito tempo um conceito disso, não lembrava da existência desse tipo de produto. E quando eu passei, quando eu comprei o Aeropress, principalmente, que às vezes eu ficava no Airbnb, coisa assim, não era tão frequente, não era comum ter Nespresso, né, como um benefício de estar hospedado na casa de alguém, né. Aí eu levava, e o Aeropress ele vem com uma bolsinha e ele é encaixável de um jeito pra caber dentro da bolsinha, fica bem portátil a coisa toda. E aí eu levava, e já aconteceu, eu fui viajar uma vez, sabia que meu café é gostoso, né, com grão que eu conheço e tal, moí um monte, botei lá num tupperzinho, ele moído, bonitinho, eu levei a parada toda pra fazer na viagem, e é sempre muito melhor do que ficar à mercê de pedir um café e já vir com açúcar e falar que não tem, como aconteceu uma vez que eu achei insano, né. Então tá aí, a gente vai deixar o link na descrição aqui pra quem quiser ver esse Altin Portable, bem interessante esse conceito de máquina de expresso portátil. Embora eu ache que seja mais prático para um nômade digital as cápsulas, é bom lembrar que ela tem um modo dual e ela funciona com pó também, se você assim preferir. Né? Então, por 150 Bidens, olha, tá bem legal, viu? Especialmente pra quem mora lá fora. E por 150 dinheiros, aí pode até ser ruim. Que aí você testou, viu como é que é, né? Bem interessante. Quem tá fora do Brasil, se eu fosse você, eu compraria aí pra experimentar, se você gosta de café e trabalha às vezes em coworking, às vezes não tem um café legal, ou então você realmente viaja muito, vai em lugares que você não sabe que estrutura você vai encontrar, às vezes você vai num hotel que não tem máquina de café, pronto.
pronto, você tem ali o seu dispositivo prontinho e sempre à disposição. Você ainda coloca, em caso de emergência, quebra o vidro, você leva com você isso aí, tá resolvido. Agora a gente vai seguir aqui falando sobre um follow-up bem interessante que o Matt mandou sobre a administração de tempo, mas já que o assunto é café, nada melhor do que tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e segue oferecendo com uma oferta nova um monte de presentes para você que for em vero com 2os.café/adtrabalho e assinar o plano anual para receber uma vez por mês na porta da sua casa um café de um pequeno produtor aí de várias regiões, cafés especiais de todo o Brasil que ela procura e manda os cafés aí para quem assina uma vez por mês com um mimo gostosinho que harmoniza bem com o café do mês, um pão de mel, uma paçoquinha, chocolate, doce de leite. Você pode escolher com a Vero o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Então você escolhe o grão torrado para só moer na hora, que é como eu faço. Você escolhe ele já em pó, em cápsula de expresso para usar com a sua maquininha de expresso portátil se você quiser. E eles torram os cafés todo dia. Então eles torram e aí moem e te mandam, ou eles torram e te mandam. Então o café que você recebe na porta de casa acabou de ser torrado no máximo uns dias e já sendo um grão de alta qualidade, torrado há poucos dias, você vai ver como faz diferença isso na hora de fazer o café. E além disso tudo, a Vero está com uma oferta nova para quem for em vero.café/adtrabalho e assinar o plano anual, que além do desconto que eles oferecem já, que deixa mais em conta ainda a assinatura em comparação com o plano mensal, você recebe um par de xícaras, uma prensa francesa, que é o jeito que eu adoro de fazer café, um moedor manual e um guia de preparo. Já se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aliás, o plano não é um presentão também que você pode dar para alguém aí que goste ou que possa passar a gostar de café. Então acessa lá, vero.café/adtrabalho, assina o plano anual para receber as 2 xícaras, a prensa francesa, o moedor manual, guia de preparo ou então R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e por ser o café oficial aqui da Gigahertz. Obrigada, pessoal da Vero, por tornar os nossos ouvintes e nós mesmos muito mais cafeinados e produtivos. Hoje não teve café durante o patrocínio, né, Bia? Estamos gravando à noite, né, gente? Não dá, senão eu não vou dormir. Muito bem, agora na semana passada a gente comentou sobre... A gente vem comentando isso, mas fez uma sessão sobre administração de tempo, os melhores métodos para você poder, até com base numa pergunta que a Sandra Martini tinha mandado. E o Matt falou que um jeito interessante é o seguinte, imagina você fazer uma planilha com 2 categorias, tarefas pessoais e tarefas profissionais. Na categoria pessoal, tem subcategorias como saúde, família, diversão ou hobbies, né, alimentação, coisa assim. Em trabalho, claro que depende de função para cada função, né? Mas dá para dividir, por exemplo, com deslocamento, se tiver deslocamento, atividade de execução, atividade de planejamento, coisa assim. A partir daí, ele sugere determinar pela prioridade o tempo que cada item tem que ocupar, que ele deve ocupar, que ele pode ocupar. E aí você vai acompanhando isso com aplicativos tipo o Toggle Tracker que eu comentei, né? Aí você analisa isso tudo e dá para fazer tirar umas conclusões, né? Por exemplo, você vê se alguma tarefa está ocupando mais ou menos tempo do que ela deveria e você vai, com essa avaliação e com esses ajustes nas semanas seguintes, você vai sendo mais assertivo, mais assertiva aí com o seu tempo, porque se você tem um planejamento mais bacana, você pode até reduzir também a ansiedade, respeita seu tempo, isso esbarra, isso ele segue falando, né? Qualidade de vida, então tá aí uma opção, uma alternativa, uma sugestão para quem estiver procurando por jeitos novos aí de administrar o tempo e, com sorte, ganhar tempo com isso, né? Uhum. Matt, eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui na sua, que é excelente por sinal, na sua sugestão de administração do tempo. Para mães e pais, né, que têm filhos e são bem atribulados com a rotina dos filhos, né? Vai, busca, leva, médico, dentista, karatê, judô, inglês. Eu sugiro criar uma categoria, subcategorias, com cada uma com o nome de um filho. Né? Porque os filhos têm necessidades diferentes, mas é interessante porque tem filho aí que tem uma rotina digna de adulto, né? Você leva no dentista, busca, e tem escola, tem os compromissos sociais da escola também, aniversário do coleguinha. E então, eu nos meus cursos de produtividade que eu dava, eu sempre sugeria na categoria familiar, dependendo da dinâmica familiar, colocar também o nome do seu cônjuge numa subcategoria. Claro, isso depende da dinâmica. Muitos casais trabalham juntos, tem uma rotina de divisão de tarefas, talvez seja interessante. Mas, especificamente com os filhos,
uma categoria para cada filho. Um Google Calendar, cria um calendáriozinho ali para cada filho. Fica bem menos apinhado assim, o seu calendário, sabe? E fica mais fácil quando você quiser fazer a visualização individual de um deles, por exemplo, você consegue ver todo o planejamento semanal dele ali numa única visualização. Então, é o único ajuste que eu faria, Matt. O resto tá tudo nota 10. Boa, aí ele mandou um print que eu não sei se é pessoal dele, eu não vou compartilhar aqui nas notas do episódio, mas tem uma coluna com nomes, então acho que ele já pode até fazer um pouco disso, talvez ele esteja fazendo, mas bem interessante. Legal. Eu achei que podia ser colega de trabalho, também às vezes o seu chefe ou pessoas que trabalham em equipe, assim, você coloca ali funções em gerenciador de tarefas, né? É muito comum vocês distribuírem tarefas e atribuições e delegar funções. Então, dependendo também da dinâmica de trabalho, né? Funciona bem fazer isso. Sim, exatamente. E, Bia, você mandou, ainda falando sobre tempo e organização e trabalho, etc. Teve uma notícia que fez muito barulho, rodou o mundo, causou até uma retratação, acho que no dia seguinte, uns 2 dias depois, do Eric Schmidt, o ex-CEO do Google, que falou que o fato de o Google estar atrás do Anthropic da vida, por exemplo, nos rankings aí de IA, os LLMs têm aquele chatbot arena, que é um ranking com base em testes para ter a pontuação lá e o pessoal, tipo a rinha de LLMs, né? Então o pessoal vai usando e vai pontuando e com isso cria um ranking para ter uma referência mais ou menos ali. É dividido por categoria, por tarefa, enfim. A Anthropic tem os modelos que são muito bons. A Anthropic, o Google e a OpenAI estão disputando na parte de cima ali, a Meta correndo meio por fora, chegou mais para a parte de cima do ranking também. E o Eric Schmidt comentou no evento que foi lá em Stanford, que o fato de o Google estar para trás nessa corrida, não estar na liderança, é culpa do home office. Ele falou que o Google decidiu, isso palavras dele, pelo amor de Deus, tá? Decidiu que um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e ir para casa cedo, trabalhar a partir de casa, era mais importante do que vencer. E por causa disso, o Google está para trás. Ele segue que o motivo pelo qual as startups estão dando certo é porque as pessoas trabalham demais, trabalham work like hell, trabalham pra caramba, né? Ele falou, desculpa até ser muito sincero aqui, mas o fato é que se você sai da universidade e vai fundar uma empresa, você não vai deixar as pessoas trabalharem a partir de casa e só vir para o trabalho uma vez por semana se você quiser ter algum tipo de poder de competição ali, de concorrência contra outras startups. Isso, é claro, gerou uma polêmica danada. Ele até, perguntado sobre isso pelo Wall Street Journal uns 2 dias depois, ele foi sucinto. Devia estar de casa trabalhando, então ele foi bem sucinto. Falou assim, eu errei, falei errado, me desculpem. E passou. Mas reacendeu, é claro, a discussão sobre trabalho remoto, né? A gente já viu muita desculpa esfarrapada, né? Mas essa realmente foi campeã e não é à toa que repercutiu mal. Tem empresas que são muito produtivas, que são pontuais na apresentação dos seus produtos, no calendário, né, de divulgação, de produção de softwares e seja lá o que for, em que ninguém está presente fisicamente. Pior, tem funcionários e a equipe está um em cada país e a coisa funciona, né? A gente sabe que o negócio é organização, né? Muito mais que estar presencialmente, remoto. Claro, tem alguns tipos de trabalho que não funcionam 100% remoto, mas no caso de uma empresa aí, que o DNA aí é desenvolver softwares e IA, basicamente, né? Que depende de um time grande aí de desenvolvedores, eu não vejo por que não conseguiriam respeitar os prazos e seguir na frente aí na corrida das LLMs com as pessoas trabalhando remoto ou presencial. Mas enfim, ele se desculpou, né? Se desculpou, pois é, né? E é curioso porque eu vou deixar na descrição aqui um link de uma matéria que fez um levantamento de como é que é o esquema de trabalho presencial versus remoto nas empresas de IA. E eles chegaram à conclusão, né? E eles reportaram que, assim, as startups tipo a Anthropic, OpenAI e a Perplexity têm uma política híbrida e a Anthropic fala para as pessoas irem para o trabalho lá para o escritório 25% do tempo. No caso do Google, são 3 dias por semana. Então tem uma diferença, mas as próprias empresas de IA que ele colocou como as que estão faca no dente aí, elas próprias também têm política de trabalho remoto. Então, obviamente, o problema
não é esse, né? Vamos se organizar melhor, né? E sabe, é curioso. Teve uma entrevista que a gente fez pro Hipsters Fora de Controle que não foi ao ar ainda, então é um spoiler pequeno que eu vou dar aqui, mas é com um dos fundadores de uma empresa, uma startup grande que faz IA generativa de imagem, etc. Tá chamando muita atenção. E durante o papo ele começou a falar, não, putz, isso aqui é uma loucura, uma correria, cara, você vai vir, você vai trabalhar horrores, vai ser o trabalho da sua vida, mas você tem que se esforçar. Eu falei, é um desses perfis, do cara que abra mão da sua família, dos seus filhos, de tudo e dê a sua vida. E aí ele fala assim, é assim, exceto se você precisar de um tempo. Se você precisar sair mais cedo por não sei quanto tempo, pra cuidar de si, pra dar um rolê na praia, pra passar um tempo com a sua mãe, cara, vai. A gente tá fazendo o negócio direito, correria, mas respeitando. Eu falei, tá. Tem que ver como é que treina jogo é jogo, né? Que nem a mesa de pebolim com geladeira com cerveja no escritório, que tá lá. Mas se você usar, o pessoal olha meio torto, né? Mas pelo que ele falou, e pelo estilão dele, ele é um cara que deu pra ver que ele era descontraídão assim, eu acreditei que é faca no dente, exceto se você não puder. Se você não puder, dentro do que a gente espera de você, faça o melhor que você conseguir, o que você puder e vamos aí. Tudo são fases, né? Achei mais saudável do que essa glamorização da ciferrância, né? Ciferrância. Pra não falar outra por aí. coisa. Fechou. Muito bem, agora a gente estava falando, e ainda nessa parte de IAs, agora uma sequência sobre notícias de IA. Notícias não, os comentários, feedbacks que vocês mandaram. A gente comentou sobre o Whisper da OpenAI. Opa! E o Albert Klinsmann falou que está usando o Whisper e tem sido dentro do Windows isso. E ele está usando o terminal, né, o prompt de comando para poder usar as APIs, etc. E o resultado tem sido muito satisfatório. Ali segue, testei com áudios longos, alguns até um pouco complexos, e é impressionante como ele acerta as palavras, a pontuação, maiúsculas e minúsculas e até a mistura de termos em inglês e português perfeitamente. Deu um pouco de trabalho para instalar, fiz por meio ali de um tutorial, mas funciona muito bem. A transcrição automática consegue ser bem melhor do que a do CapCut versão Pro, né, que é o editor lá de vídeo que ele estava pagando e que faz legendas de vídeos automáticos. Eu vou pedir para ele mandar o link do tutorial que ele enviou para a gente. Deve e vou ser pedir o mesmo você que eu usei. Então, Eu te mando. e eu ia pedir pra você, Bia, falar, porque eu sei que você também teve experiências com o Whisper no Windows, que não é tão liso quanto então, tem sido dá um no pouco Mac. de trabalho, né? Eu tinha tentado já uma vez, comentei aqui com vocês que não deu certo, fiz alguma besteirinha ali na hora de seguir o tutorial, ou eu não tava com uma máquina muito boa também, não sei. Mas, se eu não me engano, esse tutorial é do Cardoso, né? Eu vou procurar o link aqui e ver bem direitinho. Tem tutorial em vídeo no YouTube também. Eu vou pegar os dois aqui e vou compartilhar os dois, tá? E esses tutoriais estão circulando aí nos grupos, né? No Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel. Então tá todo mundo seguindo esses dois. E realmente dá um pouco de trabalho e eu não consegui testar com tempo ainda. Então, só para ver se estava funcionando, eu tenho alguns podcasts que estão no Pocket Cast que estão salvos em MP3, né? Em arquivo de áudio, arquivo mesmo, né? E não fiz isso com as minhas aulas aqui ainda, porque são muito longas, eu queria testar. Mas com áudio curtinho aqui em inglês, é realmente assustador. Ele pontua, ele separa em parágrafos as frases, assim, e zero erros, pelo menos no teste rápido que eu fiz aqui. Mas vocês sabem que eu quero testar com outras coisas, com transcrever aulas, transcrever palestras, aí vai ser outra história. Então eu vou precisar de mais um tempo aí para testar. Mas acho que deu tudo certo e o negócio vai. Recomendo muito. E inclusive tem uma outra solução aqui do Ronnie Peterson, né, Marcos? Que é o A-Train. A-Train. A gente tinha comentado sobre ela alguns episódios, e eu não me lembro se eu tinha deixado o link com detalhes de como fazer para instalar e etc. Ele mandou Também esse não link, lembro. eu vou deixar aqui na descrição. Obrigado ao Rony por ter lembrado. Esse A-Train pelo que eu vejo das reações do pessoal, parece ser uma alternativa bem parelha ou parecida ali com o Whisper. Me impressiona também muito como as transcrições do Whisper, elas acertam o contexto do que está sendo dito. Por exemplo, alguém está falando sobre uma coisa, a pessoa fala assim, eu queria fazer isso e aquilo, etc. Na transcrição, esse eu queria fazer isso fica entre aspas, porque ele já entende que você está parafraseando alguém, eu não sei se ele pega pela mudança do tom de voz, pelo contexto, mas gramaticalmente fica correta a estrutura até quando você tem... se você fala assim, vou fazer uma coisa, por exemplo, 2 pontos, abre aspas, eu quero fazer isso, fecha aspas. Ele não escreve abre aspas, fecha aspas, ele coloca as aspas de verdade, né? Então
esses detalhes de transcrição, que se fosse uma coisa 100% literal, ele poderia errar, ele acerta. Isso é o que mais me impressiona cada vez que eu uso ele entender o que você quer dizer para transcrever, e não só fazer a transcrição 100% literal ali do que está sendo dito. E mesmo em áudio desafiador, isso é uma coisa que o Albert comentou, e eu já vi também. O primeiro exemplo que eu lembro disso foi quando eu estava transcrevendo uma entrevista que eu tinha feito, que alguém falava, porque tem a executiva, ela até saiu do Google, a Timnit Gebru e não sei o que lá. E eu não reconheci o nome dela, não conhecia. Eu escutei umas 10 e falei, cara, como é que chama essa mulher? Aí eu joguei no Whisper, ele transcreveu Timnit Gebru. Falei, ok, agora eu vou lembrar, mas aconteceu mais de uma vez. Eu não entendeu o que a pessoa disse, mas a IA entender e fazer a transcrição. Eu falei, pode crer. Foi isso que ela falou. Então o negócio é muito bom mesmo, né? Porque o jeito que ele funciona, que me parece, além de fazer só a transcrição, é que nem o ChatGPT. Ele vai mastigando o contexto do que foi sendo dito para seguir. Então, se você está falando, a transcrição é sobre um assunto, ele está transcrevendo e passando pelo ChatGPT ao mesmo tempo ali para ficar, né? Mesmo se ele não entendeu o que foi dito, pelo contexto, é que nem um cérebro humano, basicamente, né? Pelo contexto você puxa ali. Então, assim, vale a pena para quem depende disso, etc. Se testou o A-Train e que é uma opção nova, ou se quer ir direto no Whisper, vale a pena ver o tutorial, debruça em cima, faz funcionar, porque o ganho que ele dá é gigantesco de quando você depende de transcrição. Mas separem um bom tempo para isso, porque é trabalhoso, tá? Embora o A-Train a instalação não seja tão trabalhosa, você vai direto na Windows ali, na App Store da Microsoft, né? E tem um instalador ali, beleza, só que a configuração realmente é trabalhosa, não é intuitiva, pelo que eu vi aqui no tutorial, mas eu tô com vontade de testar porque, puxa, funciona com um monte de idiomas aqui. Sim. Eu já peguei vídeo no YouTube aqui em japonês, que eu queria muito saber o que a pessoa tá falando, e por algum motivo o YouTuber não disponibiliza os captions. Então você não consegue ver nem o original e não consegue traduzir dentro do próprio YouTube. Então uma solução é você extrair esse áudio e colocar numa ferramenta de transcrição e depois numa ferramenta de tradução. Então não tem mais limite de idiomas. Mas é um nível de nerdice um pouco maior. Você tem que ter paciência, tá? Não é para usuários mais entry level, não, tá? Tem, assim, agora sobre problemas, porque eles acontecem de vez em quando, tá? Existem versões e tamanhos do modelo. Tem o português grande, tem o grande V2, tem o grande V3. O V3, ele é ainda mais preciso, mas às vezes ele tem um derrame lá, e aí ele transcreve de um ponto pra frente até o fim do áudio, ele transcreve a mesma coisa. Parece o Iluminado, né? O work and no play. Então fica... E aí, esquece, faz de novo, né? O que eu tenho feito é até usar a V2, que já é mais do que suficiente, que não passa por esse problema. O que ela faz de problema, que é engraçado, aí dá pra ver até como é que eles treinaram isso, é o seguinte: você transcreve todo o áudio bonitinho, aí ele coloca embaixo legendas, time, equipe, BR, ué, sabe um negócio assim? Eles falam, tá, então entrou um monte de arquivo de legenda no treinamento do modelo, porque já tava lá a legenda junto com o negócio sincronizado. Falei, beleza. Então, tipo, terminou de transcrever, aí tem depois, curta e se inscreva no canal, que óbvio que ninguém falou isso no fim de um áudio, mas tá lá. Então, se você for transcrever, sempre preste atenção no finalzinho da transcrição pelo Whisper, porque ele tende, essa V2 pelo menos, tende a colocar ali um crédito típico de YouTube, que obviamente não vai fazer parte aí do áudio original. Mas legal. Tirando isso, é 100%. Certo. Agora, Bia, a gente recebeu um feedback bem interessante do Matheus Rodrigues, falando de um jeito mais geral, que ele falou que fez o Senu, que é de prova de concurso, né? Ah, sim. E caíram 4 perguntas na específica dele sobre o uso de IA na governança pública, a parte de benefícios, que pode melhorar, que pode piorar e etc. E eu vi, mas acho que você tem mais contexto até para falar, que ele compartilhou uma apostila, que me parece que foi a que ele usou para estudar, e vendo a apostila eu fiquei impressionadíssimo com a qualidade de organização e toda a parte ali do material. Quer falar um pouco disso? Então, eu pedi autorização para ele para compartilhar. Por quê? Porque eu achei a apostila dele, que ele fez, que ele criou, com o conteúdo dele e tal, um material muito interessante para você que está estudando,
que quer apostilar o seu próprio conteúdo, aquilo que você está estudando, para jogar posteriormente num LLM, num chatbot, num analisador de PDFs. E a partir desse documento você pode criar perguntas, pode fazer sínteses, fazer questões, pedir para estender aquele assunto de repente buscando mais coisas em links externos. Enfim, é um material muito bacana que eu sugiro que vocês mesmos podem fazer com os materiais de vocês e testar, né, no Copilot, no ChatGPT, em qualquer lugar. Vejam se ele entende bem o conteúdo que você criou, diferente de um PDF, de um paper bonitinho, estruturadinho, de uma apostilinha feita, né, arrumadinha. É um bom teste para ver se a gente consegue criar os nossos próprios GPTs com a nossa própria base de dados. Então, eu achei bem interessante e é o que eu estou começando a fazer aqui, organizando os meus materiais. Eu ainda não arquivei as disciplinas que eu já concluí, porque como eu expliquei para vocês, né, eu quero fazer alguns testes com relação a isso também, tá? Uhum. E como ele disponibilizou a apostila dele, quem quiser dar uma conferida, entra lá nos grupos, no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, que eu vou postar lá. E a gente vai poder discutir melhor e conversar com o próprio Matheus também, tá? Boa, e obrigado ao Matheus e parabéns ao Matheus por esse trabalho, porque a apostila está linda. Ele pediu desculpas por eventuais erros. Não se preocupe com isso, o importante é a gente fazer. A gente aprende muito mais, né? Ao invés de pegar materiais, mesmo como professor, você está ensinando um determinado assunto, é muito melhor você criar o seu próprio material, né? Do que, né, usar referências externas. Assim, as referências externas são para você confeccionar o seu material, não para você disponibilizar, né? E você acaba aprendendo muito também. Exatamente. E falando ainda sobre essa parte de estudar, e você sempre falou sobre escrever enquanto você estuda, escrever à mão mesmo, como fazer os maias e os incas ali, porque digitar nem sempre... E um ouvinte anônimo mandou pra gente um vídeo que é antiguinho, dá pra ver até, de uma entrevista velha do professor Pierluigi Piazzi, e ele fala uma coisa parecida, né? Que você escrever A ou B, né, com caneta mesmo, é diferente de você digitar A ou B, a parte que você fixa mesmo no cérebro. Ele falou, olha lá, hein? Tá. O garoto sem fio antes da Bia já tinha mais ou menos essa opinião também. Não, e passou pra frente, né? O professor Pier é meu guru, eu aprendi muita coisa com ele. Procure no YouTube, lá tem vários vídeos dele, né? Professor Pierluigi, eu sou o professor Pier, né? Ele já é falecido, mas tem um material muito grande dele e eu li todos os livros dele também. Vale super a pena e muitas das coisas que eu cito aqui nos podcasts é porque eu aprendi com ele. Tá? Vale super a pena. Deem uma procuradinha e vocês vão adorar as palestras dele. Agora, teve uma coisa pontual ali que eu reconheci das críticas que a gente vê serem feitas a coisas digitais hoje em dia. Que, se você vai estudar, não é com marca-texto ali não, você tem que escrever. E eu pensando, hoje em dia o marca-texto é colocado como benefício em contraponto, por exemplo, a você usar o telefone, o computador. Então você vê como tinha ali o inimigo da época, era o marca-texto, né? Eu imagino que alguém deve ter feito um argumento, é preguiçoso o marca-texto, tem que escrever, etc, etc. E hoje o marca-texto ele é uma ferramenta que ajuda no estudo e não o inimigo da produtividade de aprender, né? É porque essas críticas ao marca-texto, é porque tem gente que pega o livro, o material ali e vai sublinhando, esquece da vida. Vocês já passaram por uma situação que vocês foram fazer uma prova e aí você vê lá a questão, nossa, mas eu lembro a resposta disso aqui, inclusive eu lembro da página, estava no cantinho esquerdo. Isso é o mal do marca-texto, porque você não aprende, você se familiariza com os assuntos, mas você não aprende. Então, por isso que você memoriza assim, onde ele está, mas você não guardou exatamente o contexto, não fez associação entre as informações. Então, por ser excessivamente visual, né, aquelas cores ficam guardadas na sua cabeça, você presta mais atenção na cor do que no assunto, né? Eu uso, mas eu não fico pintando as coisas, não. Eu tenho um color code, inclusive já falei para vocês, né? Eu uso principalmente o amarelo e o rosa e o verde para coisas que eu quero pesquisar mais tarde. E a partir do que eu sublinhei, eu procuro as cores. E quando eu entro para fazer um resumo, pode ser digitado mesmo, não tem problema, eu caço primeiro o que eu sublinhei e vou digitando tudo que eu sublinhei. E aí eu vou desenvolvendo aquilo lá. Pode ser como um mapa mental,
pode ser a partir de bullets também. Então você estende, você pega aqueles conceitos principais que você considerou importantes. Nada de ficar pintando o parágrafo inteiro também, tá? É palavra-chave ou no máximo uma frase. E pegar e você extrair aquilo lá e desenvolver. Por isso que eu acho o Liquid Text um software tão legal. Eu esqueci de colocar na pauta, Marcos, mas eu testei o Liquid Text para Windows e ainda está bem atrás em relação ao iOS. Se vocês têm um tablet, um iPad, né, um iOS, olha, se você não instalou o Liquid Text ainda, é um puxão de orelha virtual aqui para você, porque vocês lembram quando eu falei que eu quase mudei de plataforma, fui pro iPad só por causa do Liquid Text? Por quê? Porque você pega o material, você está sublinhando e você extrai, você só arrasta o que você sublinhou, o gráfico que você achou importante, você marca ali, extrai, arrasta para o lado, para um bloco de notas, por exemplo, e só o que você destacou vai para esse bloco de notas. E aí, a partir de então, você consegue desenvolver aqueles conceitos com as suas próprias palavras, adicionar observações, comentários de professor. É simplesmente maravilhoso. Então, usem o marca-texto no contexto correto e usem o Liquid Text, por favor. Mas esse do Windows aqui é complicado, hein? Eu não consegui usar tão bem quanto eu queria, porque ele não tem Dark Mode, começa por aí. Eu virei o software aqui de ponta cabeça e é aquela claridade na minha cara. E eu já não consigo. Eu desacostumei a trabalhar assim, gente. Não dá. Não. Ainda mais agora com a minha luz de LED de monitor aqui, né? Tem uma iluminação tão boa. Pra que eu vou botar aquela tela brancona na minha cara, né? Não faz sentido. Mas, tirando isso, eu vou ter que mexer melhor aqui, porque eu não consegui ajustar as fontes estavam muito pequenas. Olha, tem que melhorar bastante ainda. Mas fica a dica, gente. Vão lá na App Store da Microsoft, instale o Liquid Text, dê uma testadinha. E vocês que já têm a versão iOS, por favor, mandem um feedback pra gente. Compare as duas versões, diga o que acharam. E eu acho que tem versão para Mac também. Quase certeza, mas acho que se tem para iPad, deve ter para Mac também. Eu quero que vocês mandem um feedback para mim, tá? Telegram, @biacunze. E comparem a versão Windows ou a versão Mac com a versão do iOS, que eu tenho essa curiosidade. Boa, e follow-up em tempo real tem para Mac, vai ter link na descrição também para quem quiser conhecer, testar e por aí vai. Boa. Agora, a gente na semana passada fez um episódio, uma parte especial sobre o Claude, o LLM da Anthropic, que enfim foi lançado aqui no Brasil. E, bom, escuta o episódio, mas é muito bacana. O resumo a gente gostou pra caramba, super útil. Legal. E tanto o Eduardo Rezende quanto o Breno Fortes deram a dica que eu não acredito que nunca foi citada no podcast até hoje. E pela sua surpresa e empolgação com ela, talvez eu que seja o culpado de nunca nem ter trazido isso, porque eu sabia que existia, mas passou. É o Poe. Poe de não Paul McCartney, mas de Edgar Allan Poe. P-O-E. P-O-E. O Eduardo fala o seguinte, é de uma empresa que é subsidiária até da Quora, isso eu não sabia, que reúne todos os principais LLMs. Tem uma função semelhante dos artifacts do Claude, além de IAs de imagem também, como o Flux, né, que a gente comentou no último episódio. Ele tem até uma cota grátis de uso por dia e uma assinatura que sai pelo padrão de mercado, né? $20, antes fosse R$20, né? $20 por mês, com a vantagem de pagar só uma assinatura e usar todos esses modelos. Já o Breno falou que tem aí feito o pagamento desse serviço e está bem satisfeito. Ele fez até um vídeo mostrando um pouquinho da plataforma. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que ele ensina a mexer e etc. Eu quero muito saber o que a Bia também, você falou até que você passou mais tempo que você deveria, né, mexendo no Poe hoje. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer aqui a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo uma forma de você acessar expressvpn.com/adetrabalho e usar 4 meses a mais, além dos 12 da assinatura anual, para usar uma VPN segura, rápida, confiável e que eu uso faz muitos anos e adoro. Se você depende de Wi-Fi públicos para trabalhar, para se conectar à internet, enfim, seja de hotel, seja do avião, seja do aeroporto, seja do restaurante, da lojinha da esquina, os seus dados podem ser o preço dessa conexão. No avião é pago e ainda os seus dados pagam uma parte da conexão, que isso é vendido, cedido, emprestado para instituto de pesquisa, isso na melhor das hipóteses, né? Mas você teria que dizer não.
não quer que as pessoas saibam, os servidores até, quem está oferecendo a conexão, saiba o que você está fazendo com os seus dados, e é isso que você faz com a ExpressVPN, os seus dados roteados pela VPN da ExpressVPN, né, pelos servidores, aí, os canos impenetráveis da ExpressVPN passam a ser privados de verdade, seguros de verdade. Nem quem está oferecendo a conexão e nem ela sabem quais são os serviços, os servidores, os aplicativos, os streamings, os conteúdos, por quanto tempo você está fazendo isso tudo, o que é excelente. E falando em streaming, se você se conectar pela ExpressVPN para os Estados Unidos, por exemplo, você abre o Max, você vê o catálogo de lá, que é diferente e bem maior, diga-se de passagem, do que o que a gente tem aqui no Brasil. Tem filme que estreia lá fora primeiro, em comparação com aqui no Brasil, diversas vantagens, né? Ao contrário também, você está viajando, você quer ver uma coisa que só tem aqui no YouTube do Brasil. Liga ExpressVPN, roteia pelo Brasil e pronto, você acessa esse conteúdo. E para ver como é fácil colocar e instalar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, ou no roteador da sua casa para proteger todo mundo ao mesmo tempo, se você quiser, faz o seguinte. Vai em expressvpn.com/adtrabalho, que aí você vai ter um mês de graça para experimentar. Se você quiser assinar o plano anual, você vê como é fácil configurar e usar. E aí sim, quando você assinar o plano anual, você ganha 3 meses extras ao final desses 12. Já teve um de graça no começo, usou 12, 3 a mais, são 16 meses aí pagando por 12 em expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTRABALHO na hora de fazer a assinatura. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. E essa semana tem muita gente correndo atrás de VPN aí, não sei porquê, não vou fazer cogitações, mas muita gente veio me procurar e pedir o link da ExpressVPN, então eu agradeço demais ao pessoal por patrocinar o nosso podcast e dar essa promoção aí para os nossos ouvintes estarem mais seguros e navegando mais tranquilos. Boa, muito obrigado. E vamos lá, Bia, o que você achou do Paul e por que ele é a sua IA favorita a partir de agora? Bom, em primeiro lugar, obrigada ao Breno Fortes, né? O vídeo dele é muito bom porque não é um tutorial, é uma apresentação, assim, ele sintetiza muito bem tudo o que tem. E eu vi o vídeo dele e falei, meu Deus, eu preciso usar isso agora, né? Imediatamente. Lembra do Trillian, Marcos? Era um mensageiro instantâneo que agregava ICQ, MSN, Yahoo Messenger, AOL, tinha tantos, né? Google Chat. Para você não ter que instalar múltiplos mensageiros no seu computador, você instalava só o Trillian, fazia os seus logins, ali as suas autenticações, e você tinha um único cliente ali para todas as plataformas que você usava para se comunicar. Dá para dizer que o Paul é um Trillian das LLMs? Eu acho que dá, né? Dá pra gente resumir assim. Excelente comparação. Então ali você tem tudo, né? Tem o ChatGPT, tem Copilot, tem os geradores de imagem também, não só chats, e tem os bots. E aí foi a minha petição. Eu ia ficar meia hora para conhecer o Paul e eu acabei ficando 2 horas, porque ele permite uma maneira muito intuitiva de você criar os seus bots. E aí eu comecei a ter ideias ali. Eu falei, será que eu consigo criar um bot só com o meu material de, por exemplo, neuroanatomia? Eu tenho PDFs das aulas, eu tenho áudios e eu tenho Atlas, porque essa é uma disciplina muito visual, então tem que interpretar imagens, também estruturas. Aí eu sei que eu me perdi, Marcos. Eu fiquei umas 2 horas, fiquei empolgado com aquele negócio lá. E eu já tô querendo também criar um bot. E infelizmente eu não vou compartilhar porque os materiais não são meus, né, gente? Mas os bots podem ser públicos, se você assim quiser. E monetizáveis. Olha que incrível. O Breno falou que ainda não tem essa opção no Brasil, mas imagina, né? Você cria um bot super legal e monetiza ele. Poxa, fantástico, né? Uhum. Eu tô fazendo também um trabalho aqui sobre algumas drogas da família da semaglutida. Então eu tenho material aqui das farmacêuticas, eu tenho papers com resultados. Então eu posso fazer um apanhadão ali com PDFs de diferentes fontes e usar só aquilo para criar um chatbot, conversar sobre aquele assunto e discutir os últimos resultados obtidos nos estudos. Poxa, achei isso fabuloso. E lá se foi a minha tarde de terça-feira. Eu tô amando o Paul. Poe.com, tá? Tem o modo gratuito e tem o modo pago. Se eu não me engano, no modo gratuito, você entra lá, você já tem 20 mil tokens. Mas o bacana é que quando você paga, e segundo o Brenner, ele tá pagando R$129 por mês, uma coisa assim, você já tem 1 milhão de tokens. E
você pode usar onde você quiser os tokens. Isso que é muito legal. Então, ao invés de você assinar ali um chatbot, hoje eu quero usar o pago do GPT, hoje eu quero usar o pago do Claude, hoje eu quero usar... Né, você tá pulando entre um e outro ali, você tem 1 milhão de tokens. E eu sei que é complicado, eu ainda não manjo muito bem esse negócio de tokens, mas achei bem interessante essa possibilidade de você pagar e você ter um cardápio à sua disposição. Essa. Uma coisa que é muito interessante sobre o pessoal do Pool é como eles são rápidos para colocar à disposição novos modelos, versões atualizadas de modelos. É do nível assim, né? Sei lá, quando a Anthropic anunciou as 3 versões do Claude, né? Do 3.0, que eram o Haiku, o Sonnet e o Opus. Sei lá, no dia seguinte estava disponível já no Pool. Quando a OpenAI disponibiliza o ChatGPT 4V, que é um modelo, já estava lá. Então eles são muito rápidos para fazer esse tipo de atualização, disponibilização. Eu cacei aqui até na App Store, que eles têm um aplicativo, né, para facilitar. Tem versão mobile, exato. Então, Android e também. A compra interna dele, a assinatura é R$130 por mês ou R$1.300 por ano. Tá muito longe de ser barato. Mas tem essa vantagem de você pagar uma vez e usar e ter acesso a todos esses modelos. O que você faz nele não é 100% da forma como você consegue interagir, por exemplo, com um ChatGPT. Tem funcionalidades que funcionam no ChatGPT na interface mesmo, que aqui vai ser um pouco diferente. Então, é um acesso um pouco mais bruto aos modelos. É importante falar isso porque se você for abrir mão de assinar que seja o Claude mesmo, que também custa $20 por mês, para assinar aqui o Pool, tem uma outra coisa que você vai acabar abrindo mão e não tem a garantia de que coisas novas que eles implementem na interface desses serviços você tenha acesso aqui. Vale a pena manter isso em mente, tá? A parte de tokens é complicada, porque tem serviço que... Tem muito serviço de imagem, especialmente, que é assim, de vídeo. Você aqui pode testar o nosso serviço de vídeo, você tem 20 créditos por dia. Para fazer um vídeo custa 7. Não faz sentido, nem para multiplicar uma coisa pela outra, dividir. Então é um pouco confuso. Em textos, tokens são aquilo que é quase uma sílaba. É um jeito de dividir a palavra em radicais diferentes, porque fica mais fácil do modelo combinar esses radicais e formar novas palavras, né? Tem até a OpenAI disponibiliza uma ferramenta que é uma calculadora de tokens. Isso para quem for usar ali fazer API, tiver um uso mais específico, coisa assim. Mas geralmente uma palavra tem 2, 3, às vezes 4 tokens, é mais ou menos essa média. Então, as transcrições aqui do podcast, 70 transcrições dá mais ou menos 1 milhão de tokens. Então, acho que com isso dá para ter uma base do que significa você ter 1 milhão por dia. É por dia, né? 1 milhão por dia para você poder fazer a transcrição de 1 hora e pouquinho em texto. Sim. Um filme, e aí tem que ver como é que eles tratam isso, no caso do Google, com o Gemini 1.5 Pro, que ele oferece 2 milhões de tokens para a sessão. Um filme de 2 horas dá mais ou menos 2 milhões de tokens. Então acho que é um outro jeito também de tentar colocar na cabeça o que significa esse limite de 1 milhão de tokens, que é generoso, apesar de ser dividido em todos os modelos que você for usar ali. Eu não sabia que o Flux, o gerador de imagens da Black Forest, estava disponível, já testei aqui, pedi para fazer uma lontra podcaster gravando um programa embaixo d'água num estúdio caseiro dela, fez uma imagem super divertida, eu posso deixar aqui na descrição. Aí quando eu falei assim, agora anima no Pika Labs, aí ele falou, para animar, para jogar uma coisa para outra, aí tem que assinar. Então o plano gratuito, mesmo com esse 1 milhão de tokens, tem algumas limitações de integração que me parecem que acontecem aqui. Dito tudo isso, vale a pena conhecer. Eu não acredito que a gente passou esses anos todos sem falar do Pool, que é uma ferramenta poderosíssima de comparação e de cinto de utilidades de múltiplos LLMs. É bem legal. Mas chegou na hora exata, né? Eu tô de férias e eu pude testar o dia inteiro aqui e vou usar mais. Provavelmente eu vou assinar também para... É aquele negócio, se você já assina um serviço, é um heavy user e faz tarefas repetitivas, beleza, continue lá na sua plataforma. Mas eu, por exemplo, tô sempre testando e pulo de uma e pulo para outra, não tenho uma fidelidade assim de plataforma, né? Já porque eu tô testando e eu gosto de comparar também os resultados que eu tenho, então é uma excelente solução. E vocês que querem dar um passo além, que já estão familiarizados aí com o básico dos principais serviços, acho que vale a pena
entrar lá no Poll, testar no modo gratuito e se gostar, né, por que não ir para a modalidade paga? Uhum. Eu estava até comentando sobre isso no último fim de semana, eu escrevi para o Mac Magazine sobre o que o Google, Made by Google, pode informar sobre até um plano pago do Apple Intelligence. Vai ter link na descrição sobre isso. E nos comentários, uma pessoa falou sobre... às vezes quem não quer assinar não é porque... Quem acha ruim a assinatura não é porque não quer gastar dinheiro, mas porque acha que às vezes colocar uma coisa outra assinatura não era o mais apropriado, etc. E eu cheguei a uma conclusão e falei lá que, sim, se você não está batendo num teto de qualquer LLM, eu não recomendo assinar. Porque você não vai tirar mais proveito disso com a assinatura. Exato. A assinatura é para se você entendeu quais são os limites e que eles seriam removidos na hora que você assinasse. Porque mais do que isso vai desperdiçar dinheiro mesmo. Mas acho que o Poll pode ser um bom destravador para quem ainda não achou um jeito certo de interagir com os LLMs, especialmente para você poder comparar. Você usar o ChatGPT e depois você jogar isso para o Gemini e ver a diferença entre um e outro, etc. Acho que é um jeito bem interessante e fácil. Tá tudo lá, né? Tá tudo numa interface só. E tem esse lance dos bots customizados que você pode fazer e disponibilizar. Acho que isso deixa a coisa toda ainda mais poderosa e dá para destravar mais ainda, acho que para as pessoas, qual que é o poder do LLM versus uma tela em branco com um campo de digitação, que não é fácil para todo mundo, né? Uma coisa mais desafiadora do que falar, tem aqui esse bot que faz isso, pá, usa aí. Você fala, tá, agora sei o que dá para fazer, entendi, gostei, quero brincar. E eu recomendo aquilo que eu falo em todo podcast, né? Quem chegou agora aí, vou repetir mais uma vez para quem não tá sabendo. Teste, experimente, né? Qual é a ideal, qual que é a melhor, qual que vai se adequar mais à sua rotina, qual que é mais fácil de usar. Não tem uma resposta certa, tá? Você tem que ser peitudo ali, instalar, criar sua conta nos serviços, testar por você mesmo. Comece com tarefas simples ligadas à sua rotina, à sua produtividade de trabalho, coisas que você gostaria de automatizar, criar, por exemplo, coisas a partir de informações que você já tem. Então, e prompts de imagens também. Como eu falei, eu tô sempre testando as mesmas imagens. Eu vou evoluindo os prompts, né? Conforme o resultado que eu tenho, eu faço refinamentos. E eu tenho uma nota lá no Evernote para cada prompt que eu crio, né? Lá, versão 1, eu coloco lá o prompt, agora eu vou dar uma melhoradinha nele. Então, eu não apago a primeira versão. Eu escrevo o prompt, copio, colo e melhoro esse segundo prompt. Depois eu vou pro terceiro. Mas deixo todos na mesma nota ali para eu acompanhar os resultados com as modificações que eu fiz. É assim que você vai aprender a fazer prompts. Uma vez que você tenha aprendido, eu vou dar uma segunda dica em cima dessa, que é a seguinte. Você vai conversar lá com o ChatGPT. Você fez um prompt, uma pergunta, ele te respondeu, mas não era exatamente o que você queria. O que a gente geralmente pensa em fazer é falar, putz, é mais ou menos isso, mas faz o seguinte, agora faz assim, assim, assado e tal, e ver qual que é a próxima resposta que ele vai te dar. Isso você está consumindo justamente os tokens, né? E aí, cada chatbot tem um limite de tokens que é a memória do que ele consegue armazenar tudo ao mesmo tempo agora daquela conversa. Se, conforme a conversa for evoluindo, ela for ficando grande o suficiente para ultrapassar esse limite de tokens, ele vai esquecendo o começo da conversa para criar espaço para a parte nova da conversa, certo? Aí que ele começa a se perder. Então, para conversas mais compridas, o que eu sugiro fazer é o seguinte, você fez lá o prompt, ele respondeu mais ou menos. Não faça em seguida, você edite o primeiro prompt. Aí você edita com um jeito melhorzinho, explicando o que você quer e tal. Ele respondeu certo? Beleza, aí você vai em frente. Porque aí você não desperdiça esses tokens com coisas que não foram úteis na conversa ali e que podem fazer falta do limite mais pra frente. Bem então, lembrado. é um hackzinho para otimizar. Dicas de economia de tokens. Fantástico. Tá vendo? E se você está estudando algum assunto, aprendendo sobre alguma coisa, e a primeira resposta, assim, ou você achou simples demais, ou você não entendeu nada, achou muito complexo, você pode refinar. Me explique tal coisa como se eu fosse um estudante do ensino médio. Então, explique tal coisa como se eu fosse um estudante de graduação pesquisando sobre tal assunto. Então, você refina o nível de profundidade e complexidade, isso também economiza tokens, porque se ao longo da conversa você for percebendo que ele não tá te trazendo respostas satisfatórias e você ficar fazendo pergunta em cima de pergunta,
quando vê, acabou as suas reservas ali. Sim, sim. E lembrando que toda conversa inclui tudo o que já foi conversado na contagem do consumo de tokens, né? Exatamente. Então, quanto maior a conversa, maior ainda é quase exponencial a coisa, né? Porque uma pergunta, ele só lê a pergunta, aí ele responde. Se você fizer a pergunta seguinte, ele vai ler a primeira pergunta, a resposta dele, a pergunta seguinte, com base nisso, ele vai fazer a segunda resposta, assim por diante, uma coisa que vai somando, né? Então, ficar de olho nisso. A boa notícia é que esse é um problema com data de validade. Acabei de falar, o Google oferece no Gemini 1.5 Pro 2 milhões de tokens. Para comparação, o ChatGPT acho que são 160 mil, é pouquinho, né? Mas tem um estudo que o Google publicou há um tempo sobre tokens infinitos, que eles não falam exatamente como, para não ser uma vantagem competitiva que ele vai dar de mão beijada para a concorrência, mas que eles estão trabalhando nisso, e cada versão nova de todos os modelos está aumentando essa janela de tokens. Já, isso não vai ser mais vai ser tipo memória RAM, que a gente pensa, nossa, 32K, 64K, né? E hoje em dia, tirando o que os LLMs consomem, memória RAM já tem o suficiente aí para tudo e para todo mundo, né? Vai ser uma coisa meio parecida. Mas nesse momento vale ficar de olho. Não é fácil contratar gente ainda preparado para isso, consome servidor, treinamento de máquina, tudo isso custa muito caro, mas eu acho que com o tempo isso vai começar a diluir, mais pessoas vão usar, mais pessoas vão assinar, eu acho que vai ficar mais acessível também. Com certeza, com certeza. Mas para quem for testar o Poe, quiser brincar, fazer bots, ou, precisei de um bot tal, procurei lá e tinha, manda isso pra gente, que eu acho que isso é um jeito que pode destravar pra muita gente. Usei muito gente na mesma frase, mas entenderam. Pode destravar pra galera a utilidade, algumas coisas específicas, resolver um problema. Às vezes vendo um bot, fala, nossa, sabe que eu tô com um problema aqui que daria pra fazer uma coisa parecida? A pessoa vai lá, inventa, faz o bot dela. Vai que é esse, né, que ela consegue monetizar e etc. Que não é distante dos GPTs customizados que a OpenAI oferece, os próprios artifacts também que a Anthropic oferece com o Claude. Tá todo mundo cercando mais ou menos isso. Mas, pelo visto, os bots do Poe são um jeito que pareceu mais acessível para todo mundo. Acessível conceitualmente mesmo, né? Para todo mundo mexer, fuçar, tirar proveito. Então, para quem achar ou quem fizer, manda pra gente que a gente vai adorar compartilhar com todo mundo. Não esqueça de mandar para mim lá no Telegram, @BiaKunze, mande seus bots, mande prompts também, por que não? Se você conseguiu otimizar ou automatizar uma tarefa sua, que talvez possa ajudar mais pessoas, por que não? Compartilha com a gente, entre em contato lá com os grupos, mandando uma mensagem para mim no Telegram, eu mando os links dos grupos para vocês também, tá bom? É ótimo que muita gente pede nudes, a gente pede prompts, né? Manda prompts. Exatamente. Mas já tem o título do episódio aí, manda prompts. Bom, para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/113 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero, é claro, agradecer a Vera, assinatura de cafés especiais ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que mandam e ajudam a gente a deixar o podcast mais bacana com os seus feedbacks em gigahertz.fm/feedback, quem recomenda também o podcast para mais gente ainda achar, deixar estrelinha, o coraçãozinho, enfim. E também, é claro, você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto incrível, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que pautam os nossos episódios, mandando dicas, sugestões, comentários. E eu quero saber se vocês estão usando o Whisper, o Waytrain, estão testando o Poe, contem pra gente, mandem prints, podem mandar áudio lá no meu Telegram também, não tem problema, @BiaKunze, e no meu Twitter, @GarotaSemFio. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência, apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, como eu comentei no último fim de semana sobre o que o evento Made by Google pode informar sobre se um dia a Apple for lançar, e eu acho que ela vai lançar, uma assinatura paga do Apple Intelligence, link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.